Daí, pessoal, vou estar passando para vocês hoje aqui 5 dicas para você que está pensando em adquirir um carro usado, né? Para que você não tenha nenhuma dor de cabeça e não faça um mau investimento. Então, em primeiro lugar, e mais importante, é ver a quilometragem do veículo. Então, tem alguns requisitos, né? Alguns requisitos que você tem que analisar na quilometragem do veículo, né? Principalmente se ele tiver uma quilometragem muito alta, não é um bom investimento, né? Porque tem problemas de motor, problemas de câmbio, que tudo pode acontecer de dar defeito na tua mão, né? Se tiver uma quilometragem muito baixa, também você tem que desconfiar. Você tem que dar uma analisada aqui nos desgastes do volante, câmbio, né? Carpê, se está condizente com aquela quilometragem, né? Se pegar um carro aí com 40 mil e já estiver todo desgastado aqui, é sinal que tem alguma coisa errada, né? Então você já tem que ficar com o pé atrás. Na hora de verificar, é bom você passar um scanner que consiga pegar a quilometragem do veículo, né? Para ver se realmente você está adquirindo um veículo com aquela quilometragem, porque tem alguns procedimentos que algumas pessoas fazem de baixar a quilometragem do veículo, sabe? Eletronicamente, agora os painéis são todos eletrônicos, né? Então tem alguns equipamentos que conseguem baixar a quilometragem, mas ele baixa a quilometragem somente do painel. Então tem alguns outros módulos ali, como módulo de injeção, módulo do airbag, módulo ABS, eles ficam gravados a quilometragem original. Então, se você for num lugar que tem um scanner moderno, você consegue identificar se realmente a quilometragem que está no painel é a quilometragem que está nos outros módulos. Aí você vai ter certeza se aquela quilometragem é original do veículo ou não. Então, e aqui na parte da lataria, né, você tem que analisar aqui, principalmente em cima dos paralamas, ver a questão dos parafusos aqui, se não está muito mexido, né, porque aí já teve uma intervenção no paralama. Dá uma olhada aqui na parte dos amortecedores. Aqui na longarina é mais difícil de você enxergar, mas aí você vai no teu mecânico de confiança, né, e pede para ele levantar, porque tem a parte dianteira da longarina, a parte de baixo ali do chassi, e aqui também ele dá muitas trincas aqui, nessas partes aqui também, do lado dos amortecedores aqui. Então você consegue identificar se já teve alguma intervenção, se já teve alguma batida grave, né? E em alguns casos, dependendo da batida que o veículo teve, ele já entrou em sinistro. Ele não vai ter nem... Tem alguns seguros que não vão nem aceitar esse carro, né, como assegurado, porque já teve uma intervenção muito grande. Então você tem que tomar cuidado. Isso é mais visual, né? Você consegue enxergar aqui, e quando você tiver com alguma dúvida, né, você leva numa pessoa de confiança para que você possa identificar isso e não ter prejuízo no futuro. Então, a próxima dica que eu recomendo é que você ande no veículo, né? Você saia fazer um teste com ele para poder identificar alguns barulhos, né, alguns rangidos que faz na suspensão, alguns barulhos de amortecedor, dar uma boa examinada nos pneus também. Ali você já vai sentir o alinhamento do veículo, né, nas frenagens, ver se ele não está puxando para os lados, né, ver se ele não está, na hora que ele está ali tracionando, se ele não está dando socos, né. Outra coisa importante é a parte do câmbio, né. Alguns carros eles têm câmbio automático. Na maioria dos carros hoje em dia eles estão vindo com câmbio automático. Então, se você for adquirir um veículo com câmbio automático, você tem que prestar muita atenção na hora que você for dar uma volta. Se ele estiver demorando para fazer as trocas de marcha, se ele estiver dando muito soco na hora da troca de marcha, se ele estiver demorando para reduzir, né? Então, tudo isso pode ser um problema grave no câmbio, e isso custa bem caro. Então, antes de você adquirir esse veículo, faça um bom test drive, né? Ande com ele, pegue ruas de calçamento, pegue algumas ruas regulares para você sentir como que tá o veículo, né? Vê se não tem nenhum barulho no volante, vê se não tem nenhum barulho ali na parte do motor também, né? Quando você estiver circulando ali, você já consegue perceber alguns barulhos de motor. Vê a parte da suspensão traseira, né? E visualmente você pode ver os desgastes no pneu, que é uma coisa muito importante também, né? O pneu, se ele tiver com desgaste, ele vai causar um risco, né, na hora da direção, um risco à tua vida, né? Então, sempre ficar de olho nessas situações. Então, aqui a dica na parte do motor aqui é verificar principalmente os fluidos do motor, né? Ver como é que foi a última troca, se está dentro da quilometragem, a troca de óleo. Verificar aqui esse reservatório, se ele tiver muito sujo,
é sinal de que esse carro não tem manutenção, né? As pessoas o proprietário anterior não fazia manutenção, então já dá para ficar meio preocupado. Outra coisa, aqui, né? Verificar se não tem muita borra aqui, ver se aqui tá bem íntegro aqui dentro. Alguns carros, nesse carro aqui não dá para ver muito, mas alguns carros você consegue enxergar bem ali e ver se tá bem limpinho ou se tá com borra. Verificar alguns barulhos assim como de escape, né? Tipo um barulho mais grave, um barulho assim de carro velho que ele faz. Normalmente é porque o escape está furado, ou em alguns casos as pessoas já tiraram o catalisador do veículo. Então isso também é muito grave, acontece muito. Então verificar tudo isso e verificar fluido de arrefecimento, verificar o fluido de freio, verificar o fluido da direção hidráulica, óleo do motor. Isso tudo é muito importante antes de você adquirir o teu veículo. Então, e por último, né, o que é mais importante é você deve fazer uma revisão pré-compra, que ali você vai conseguir identificar problemas graves, né, do motor. Levar para o teu mecânico de confiança para que ele passe o scanner, para que ele verifique todos os sistemas ali, como a gente já mencionou antes, ele consegue ver se a quilometragem realmente está original ou não, se foi baixado ou não. Ali ele consegue ver defeitos que foram maquiados ou escondidos ali, né. Há muitos casos de as pessoas pagarem algumas luzes do painel ali e dali no scanner você consegue identificar se realmente o sistema está com defeito ou não. Além do mais, o mecânico vai desmontar, vai conseguir ver alguns desgastes, né? E problemas que vão acontecer logo no teu veículo. Numa boa revisão pré-compra você consegue identificar alguns defeitos que já estão prestes a acontecer, né? Através de uma revisão preventiva. Então acho que o principal seria isso, fazer uma revisão pré-compra. Leva no teu mecânico de confiança, né? Para que ele possa verificar o que tem ali. E a maioria das revendas, eles aceitam essa negociação, de repente desconta um pouco do valor lá e você consegue investir e já pegar um carro revisado, beleza?